Pronto, voltou a gravação, né? Vamos retomar agora para o livro, né? Vamos voltar agora para o livro e vamos continuar agora para a gente entender o que seria uma relação, tá? Que é o tema do que a gente se propôs a fazer, tá? Então vamos aqui nessa definição aqui, ó. Diz o seguinte: dado dois conjuntos A e B, certo? A gente chama de uma relação binária de A e B todo subconjunto de A vezes B, certo? Então você pega um conjunto A e um conjunto B e faz o conjunto A vezes B. Aí vai dar lá um monte de elementos. São pares. Aí os subconjuntos, né? Todo subconjunto que você pegar dentro desse, a gente chama de uma relação binária de A em B. Ou seja, existe uma relação binária de A e B se esse subconjunto está aqui, no A vezes B. Claro, se você pegar o A igual ao B, então não tem nenhum problema. A relação binária não vai ser de A em B, vai ser em A somente. E se você está usando dois conjuntos, então a relação é binária de A em B. Se você usar só um conjunto, então a relação é binária somente nele, em A. Você tem aí R contido em A vezes A. Tá certo? Bem, vamos tentar entender isso aqui da seguinte forma. A gente tem o seguinte: essa nomenclatura a gente já falou aqui, a gente já conhece. Então, A vai ser o conjunto de partida. No seguinte sentido: a gente já viu que no par ordenado, o conjunto A vezes B, o primeiro elemento vem do A. Certo? Então, a gente chama isso de conjunto de partida da relação. E o B, a gente vai chamar de conjunto de chegada. Certo? Também chamado de contradomínio da relação. Certo? Então, se o par XY pertence à relação, a gente diz assim: XY pertence à relação se somente se o X, né, relaciona-se com Y. Né? Ou ele diz assim: X, R, Y, apenas para dizer que o X relaciona-se com Y. Tá? Só isso. E se o par não estiver nessa relação? Se o par não estiver nessa relação? Aí, a maioria das vezes que a gente viu as coisas aqui, a gente faz a simbologia cortada. Então, o par ordenado ele não pertence à relação, implica dizer que o x ele não se relaciona com y. Se a relação é um R, não se relaciona é um R cortado. Então, o x não se relaciona com y. Tá claro? O senhor poderia repetir, professor? Qual parte? Uma parte aí. Qual? Essa última parte aí do R que eu não entendi. Vamos lá. Vamos repetir aqui do começo. A gente tem o seguinte. A gente tem dois conjuntos, A e B, e a gente vai fazer um produto, A vezes B. Uma relação é um subconjunto de A vezes B, ou seja, você vai pegar todos os pares dentro de AB e vai olhar esse subconjunto. Aí o que acontece? Nós pegamos um par ordenado XY. A gente diz que ele pertence à relação se o X se relaciona com Y, ou X relaciona-se com Y.
Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que o par ordenado pertence a um subconjunto que está dentro do AB, certo? Se ele não estiver, então você diz que o par ordenado não pertence a esse subconjunto. Logo, ele não está na relação. Que é a mesma coisa de dizer que o x não se relaciona com y. Tá? É só assim. Você tem o A vezes B, aí você vai olhar os subconjuntos que você pode formar ali. Aí todos os subconjuntos que você consegue ali, a gente vai dizer que isso é uma relação. Tá? Vamos entender isso no exemplo, que aí fica mais claro o que é que eu estou querendo dizer. Pega esse exemplo aqui. Ó. Olha esse conjunto aqui. O conjunto A é formado por 1, 2, 3, 4 e 5. O conjunto B, 1, 2, 3 e 4. Quais são os elementos da relação R, X e Y, tais que X é menor do que Y? Eu quero que vocês observem. Ele está querendo pegar um subconjunto do par ordenado que satisfaça essa condição, x é menor do que y. O que é que você tem que fazer aí? Em primeiro lugar, você precisa saber quem são os elementos de x, certo? Você precisa saber quem são os elementos de x. Os elementos de x são esses elementos que estão... Deixa eu colocar aqui. Ó, o R são formados por pares ordenados que satisfaz isso, x menor que y. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é determinar quem são os pares ordenados. Então, vamos lá, deixa eu escrever aqui em cima. Deixa eu apagar isso aqui. Escrever o A vezes B. Vamos lá, quem são os pares? 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. Perceba que vai dar um monte, né? Porque aqui, ó, aqui tem 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 4 elementos, vai dar 20 pares. Vou tentar colocar todos aqui para ver se a gente enxerga. 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 1, 2, 3 e 4. Vamos lá agora com 2. 2, 1, 2, 2, 2, 3 e 2, 4. Vamos pro 3 agora. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Vamos pro 4 agora. Deixa eu arrumar espaço aqui, porque aqui tá meio apertado. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Agora, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4. Tem 20 elementos aí, né? Tem 20 pares aí. Aí, o que ele está querendo? O que é que ele quer? A relação R. Qual é a relação que ele procura? Aí você olha aí o que é que ele está pedindo. A relação que ele está pedindo é R. O que é que ele está dizendo aí com R? Ele está dizendo o seguinte. Ele quer saber quais são aqueles pares onde o X é menor do que o Y. Não é isso? Ó, presta atenção no R aí que está destacado. Ó. Ele quer os pares x, y, tal que o x é menor que y. Aí você pode, por exemplo, observar aí no que eu acabei de escrever. Quais são aqueles pares que satisfazem isso que ele quer? Ou seja, que o x é menor do que o y. Lembrando que o x é o primeiro. Vamos lá. Esse primeiro aqui satisfaz? O 1 e 1 satisfaz? O x é menor do que y?
Não, não satisfaz porque é igual. Ele quer menor. Esse 1 e 2 satisfaz. Então, vou circular ele. Ó. O 1 e o 3 também satisfaz, que o 1 é menor que 3. O 1 e o 4 também satisfaz. O 2 e o 1 não satisfaz, porque o 2 é maior que o 1. O 2 e o 2 também não satisfaz. O 2 e o 3 satisfaz, né? Porque o 2 é menor que o 3. O 2 e o 4 também satisfaz. 3 e 1 não satisfaz. 3 e 2 não satisfaz. 3 e 3 não satisfaz. 3 e 4 satisfaz. Aí nenhum outro mais parece que vai satisfazer, né? Ó, 4 e 1, nem 4 e 2, nem 4 e 3, nem 4 e 4. 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3 e 5 e 4. Nenhum outro mais satisfaz. Porque a relação que ele pediu aqui, ó, foi o quê? Ele quer todos os pares x, y, que x é menor que y em AB. Ele escreveu aqui, né, ó, todos eles. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 e 3, 4. Então, todos estão aqui. Significa o quê? Que essa relação está contida no AB. Ou seja, é um subconjunto do produto AB. Aí, aquela questão do número ser relacional ou não com um R. Por exemplo, se eu pegasse aqui o 5 e o 1, aí eu pergunto, o 5 e o 1 pertencem a essa relação? Não, né? Não, Não. O 5 e 1 pertencem a essa relação? Não. Não. Por que que ele não pertence? Porque Porque o 5 é maior que 1. o 5 é maior que 1. E a relação que ele quer é o x ser menor que 1. Então, o primeiro teria que ser menor que o segundo, aqui é o contrário. Ou seja, 5 e 1 não pertence ao R. Ou, se você quiser, você pode dizer que o 5 ele não tem a relação com 1, porque não tem a relação que ele pediu. Ele quer que o número seja maior que o outro. Tá claro agora? Um exemplo. O exemplo é só para dizer o seguinte: quando você pede uma característica na relação, você vai olhar naqueles pares ordenados e procurar quais são aqueles que satisfazem o que ele quer. Tá entendido? Tá. o professor. Tá entendido, né? Ok. Bora lá, vamos fazer mais um outro exemplo. Vai ter mais ou menos 10. Não entendi. Aqui, ó. Você tem o segundo exemplo. Conjunto A, ele é formado agora por 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B, formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele quer saber quais são os elementos dessa relação binária de A em B que são definidos assim, ó. X relaciona com Y, se somente se o Y é x mais 2. Ou seja, ele está dizendo que o valor de Y é x mais 2. Simplesmente ele quer dizer assim, que o número y é o x somado com 2.
Ele quer saber quais são esses pares, né? Ou seja, faz parte de todos os números que satisfazem essa condição aí. Aqui vão dar quantos pares? Ó, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco termos de um lado e no B tem quantos? Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então a quantidade de elementos do A vezes B vai dar quantos? A vezes B vai ter 30 elementos, né? 5 vezes 6 vai dar 30 pares ordenados. Se a gente quiser, você monta todos eles e sai encontrando aí. Certo? Se você quiser, você monta os 30 pares e sai procurando aí quem é maior do que quem e encontra todos eles. Claro que se você quiser fazer isso, você faz. Você pode tentar fazer isso só no olho, assim, só observando. Por exemplo, vamos pegar alguns casos aqui para a gente analisar. Ele diz que a relação, o y tem que ser x mais 2. Vamos lá. Vamos pegar aqui alguns números que satisfazem isso. Ó, se você pega x igual a 1 e substituir aqui, o y dá quem? O y dá 3, né? E o 3 está aqui no B. Então quer dizer que o par 1 e 3 satisfaz o que ele quer. Porque o x mais 2, ou seja, o 1 mais 2 dá o y, que é 3. Certo? Se você pegar o x igual a 2, o y vai dar quanto? 2 mais 2, 4. Então, y igual a 4. Então, o par 2 e 4 também satisfaz, porque o y é 2 mais 4. Vamos continuar, né? Vamos pegar mais alguns. Pegar o x igual a 3. Quando x é 3, 3 mais 2, 5. Então, o par 3 e 5 também satisfaz. Quando x é 4, o y é quem? 4 mais 2, 6. Então, também satisfaz. Você tem 4 e 6. A partir agora, quando eu pegar o x igual a 5, porque no conjunto A a gente tem o 5. Quando eu pego o 5, o y já dá 7. Só que se você observar, o conjunto B não tem 7. Ou seja, o 7, ele nem sequer pertence ao conjunto B. Então, quais são os pares que eu consegui aí? Eu consegui o par 1 e 3, o par 2 e 4, o par 3 e 5 e o par 4 e 6. Ou seja, isso aqui são os pares que satisfazem a relação que eu pedi. A relação era que o y fosse x mais 2. Então, todos os y aqui é o valor de x somado com 2. Tá entendido esse exemplo? Aí essas relações, passando aqui adiante, essas relações, só para ficar claro, elas podem ser representadas graficamente. Então, a gente já aprendeu lá na primeira aula de hoje, a gente já aprendeu lá na primeira aula, que a gente pode colocar os desenhos, os gráficos, né? Então, esse exemplo que eu acabei de fazer, né? O A vai do 1 ao 5 e o B ia de 1 ao 6. Então, ele marcou aqui com essa bolinha só os pares que satisfaz a relação, certo? Então, veja só como é interessante. O conjunto A, vou até apagar aqui para a gente arrumar espaço. O conjunto A, ele tem os elementos
1, 2, 3, 4, 5. E o B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, quando você faz aqui o gráfico, você juntou, né? O 1, você pegou só os que satisfaz a relação. Então, era 1 e 3, 2 e 4, né? 3 e 5 e 4 e 6. Então, só tem esses 4 pares que satisfaz. Ele marcou aqui, ó, 1 e 3, aqui de azul. Marcou o 2 e 4. Marcou o 2 e 5. Marcou o 5 e 6. Ou, aliás, o 4 e 6. Vamos fazer agora essas bolinhas aqui e vamos chamar aqui o conjunto A. Então, o conjunto A tem de 1 até 5, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B tem os elementos de 1 até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que nós vamos marcar, vamos ligar os elementos de A com de B, mas nós vamos ligar só os que fizeram a relação, ou seja, só aqueles que se relacionaram. Ou seja, eu quero ligar o 1 com o 3, o 2 com o 4, o 3 com o 5 e o 4 com o 6. Então, ó, o 1 ligou com o 3, o 2 ligou com o 4, o 3 ligou com o 5 e o 4 ligou com o 6. Então, esses elementos eles se relacionam. Então, aqui a gente tem uma relação, certo? Ah, a relação R está no produto A vezes B. Então, esses elementos aqui, ó, eles se relacionaram com esses aqui. Certo? Isso aqui já vai ser um aperitivo, vamos dizer assim, uma deixa, para a gente começar a falar de funções. Né? A gente vai ver que é importante a gente entender que as funções vai fazer parte do entendimento dessas relações. Tá certo? Tá claro? Pega aqui mais um exemplo. Vou tentar apagar aqui só para não ficar muito poluída a tela, tá? Já terminou esse exemplo. Apagando fica menos feio, né? Porque a gente vai rabiscar aqui em cima da tela para não ficar muito desorganizado. Então vamos ver esse outro exemplo. Tem aqui o conjunto A, certo? Menos 1, 0, 1 e 2. Então ele aqui no caso ele vai dar um exemplo onde a relação, o conjunto é A vezes A. É A ao quadrado, o A com ele mesmo. Ele está perguntando quais são os elementos que satisfazem essa relação aqui, ó. X ao quadrado igual a Y ao quadrado. Então, a melhor coisa que você pode fazer é discriminar quem são os elementos de A. Vamos lá. A com A. Então, menos 1 com menos 1. Menos 1 com 0. Menos 1 com 1. Menos 1 com 2. 0, menos 1. 0 e 0. 0 e 1. 0 e 2. 1 com menos 1. 1 com 0. 1 e 1. 1 e 2.
2 menos 1, 2 e 0, 2 e 1, 2 e 2. Ele quer saber aqueles que satisfazem a igualdade x ao quadrado igual a y ao quadrado. Essa igualdade, ela satisfaz assim. Eu vou fazer aqui uma escrita, não sei se todo mundo vai entender, mas se não entender eu explico de outra forma. Vou colocar aqui no canto. Só relembrar uma coisa lá do ensino fundamental. Eu vou passar esse y para cá. Como assim? Eu vou fazer essa equação desse jeito, né? Eu tinha uma igualdade, eu passei esse y para o lado de lá da igualdade, ele mudou de sinal, ficou x ao quadrado menos y ao quadrado. Não sei se as pessoas vão lembrar, mas lá no ensino fundamental a gente aprende que a mais b vezes a menos b é a ao quadrado menos b ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero, significa dizer que isso aqui é x mais y vezes x menos y igual a zero. Só tem duas soluções. Dois números que o produto dá zero, ou um dos dois é zero. Ou x mais y é zero, ou x menos y é zero. Desse aqui, de x mais y ser zero, quer dizer que um tem que ser menos o outro. Porque só dá zero se o x for menos y, ou y for menos x. E desse outro, você traz que x é igual a y. Ou seja, os números que satisfazem a igualdade x ao quadrado igual a y ao quadrado tem que ser os que são o oposto do outro ou iguais. Ou eles são um simétrico do outro ou são iguais. Então, se você olhar para cá, né? Então você vai ter que ter que ou x é menos y ou x é igual a y. Então vamos lá, os que são iguais são fáceis de achar, né? O menos um com menos um, o zero, zero, o 1 e 1 e o 2 e 2. Esses são os que são iguais. Se não for igual, então você vai encontrar um que seja o oposto do outro. Ou seja, se o x for 1, o y tem que ser menos 1. Se o x for menos 1, o y tem que ser 1. Então veja aqui, ó, esse aqui, o 1 e menos 1, né? Vamos lá. Tem o menos 1 e 1. Tem 1 e menos 1. Tem 1 e menos 1. Ah, eu tinha esquecido de um par. Ah, não, tem não, tá aqui. Estão todos aqui. Então eu encontrei quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas são esses 6, porque nenhum dos outros vai satisfazer o que ele quer, porque nem são iguais, nem são um oposto do outro. Aí, se você quiser, você vai lá e faz o gráfico dessa relação. Tá aqui o x, y, você vai marcar os pontos. Todos esses pontos que ele colocou aqui, que ele encontrou, estão marcados aqui, ó. 0, 0, 1 e 1, menos 1 e 1, menos 1, menos 1, 1 menos 1, 2 e 2, e estão todos aí. Se você quiser fazer o diagrama, você faz o diagrama, coloca todos os pontos do conjunto A. 0, 1, menos 1 e 2. No outro, 0, 1, menos 1 e 2. Aí você vai marcar só os que se relacionam. O 0 com 0, certo? O 1 com 1, tá aqui. O 1 com menos 1. Depois, o menos 1 com 1 e o menos 1 com menos 1. E por último, o 2 com 2. Pronto, são os elementos que se relacionam com os outros lá. E marca aí o desenho. Ok?
Bora lá. Deixa eu apagar isso aqui pra gente escrever aqui em cima. Então vamos lá. Aqui ele colocou aqueles conjuntos de intervalos, ó. Ele colocou o A, colocou o B. Então ele tem aqui, ó. Conjunto A formado pelos X que estão entre 1 e 3. Nós fizemos aqui, ó, entre 1 e 3. Conjunto B formado pelos Y, seu eixo Y, que está entre 1 e 2. Aí lembra daquela minha dica, né? Você faz um tracejadozinho aqui no 2, na horizontal, tracejadozinho no 1, tracejadozinho aqui na vertical e aqui. Aí você vai pegar justamente aquela parte em comum, que é essa daqui, ó. Porque pega os x que estão entre 1 e 3 e pega os y que tem entre 1 e 2. Esses de fora não pode, por quê? Ó, porque se você pegar aqui, você satisfaz a condição do x, mas não satisfaz a do y. Se você pegar aqui nesse ponto aqui, você satisfaz a do y, que está entre 1 e 2, mas não satisfaz a do x. Então, o único que você satisfaz os dois ao mesmo tempo é esse aqui, ó. Tá certo? Aí, nesse exemplo, ele quer que você pegue a relação, certo? A relação dos x, y, tal que o y é igual a x. Ele fez aqui graficamente, ele fez só o gráfico. Por que que o gráfico é aqui? Porque se você olhar, aqui é 1 e 1. Ele obedece a relação, né? 1 é igual a 1. O 2 e 2 também obedece, ó. Aqui é o 2, ele não marcou, mas o 2 é bem aqui. E qualquer um outro que você pegar aqui no meio, por exemplo, 1,5, você vai pegar aqui, vai dar bem aqui. E aqui bem no meio está 1,5. Então vai dar sempre igual. Se vocês continuassem o gráfico, aqui não vai estar porque desobedece ao conjunto. Mas esses aqui iriam continuar, ó. Então seria toda essa reta que passa aqui deixando os valores x igual a y, certo? Aí graficamente é isso. Só você fazer uma análise, quais são os pontos que estão aqui que satisfazem isso, tá certo? Aqui vai ter alguns exercícios, né? Então, esses exercícios vocês vão ver depois, a gente tem que praticar. Eu sugiro vocês a resolverem algumas dessas questões, né? Como exercício para treinar, certo? Sempre vai ter uns exercícios no final das sessões para vocês responderem.
É importante que vocês façam, ou tentem fazer pelo menos. Senão não vai entender. Se não fizer o exercício, não vai entender. Vamos analisar agora o que seria domínio e imagem. O que seria domínio e imagem. Domínio e imagem. Vamos pegar uma relação de A e B. Então você pega aqui o A vezes B. Opa, o B, né? Relação A vezes B. E o R está contido aí nessa relação. R é uma relação de A e B. O que seria o domínio? Uma definição aqui. O domínio dessa relação é o conjunto dos primeiros elementos dos pares ordenados pertencentes a R. Então, um elemento ele está no domínio da relação, implica que existe um Y, tal que esse Y está em B, e o par ordenado XY faz parte da relação. Simplesmente é assim. Você pega o A vezes B e escreve quem são os pares da relação. O domínio são sempre os que estão na frente aqui, são os primeiros elementos, né? São os primeiros elementos. Vamos olhar naquele exemplo que a gente fez ali acima. Nesse exemplo que a gente fez aqui acima, ó, dos R tais que o x fosse igual a y, ou x ao quadrado igual a y, o domínio seria os números que estão aqui na frente. Então é 0, 1, menos 1 e 2. Eu não vou contar o 1 duas vezes, nem o menos 1 duas vezes, porque é a mesma coisa. Então o domínio dessa relação seria 0, 1, menos 1 e 2. Então são os números que aparecem na frente. Ou seja, é o primeiro elemento do par ordenado da relação, tá? O domínio, ele é o elemento que vai aparecer aí na frente. E a imagem? A imagem são todos os elementos, os segundos elementos dos pares ordenados pertencentes à relação. Então, na relação, o par ordenado que você vai pegar, que pertence à relação, o primeiro elemento a gente chama de elemento que faz parte do domínio, e o segundo elemento ele faz parte da imagem. Então, naquele exemplo lá, se a relação deu 1, 0, 1 menos 1, 0, 0, beleza, que era 1 e 1, menos 1 e 1, 2 e 2, por exemplo, deu esses aqui. Domínio seria os elementos que estão na frente. Então, 0, menos 1 e 2. A imagem da relação são os que recebem. Então, 1, menos 1, 0. 1, menos 1, 0 e 2. No caso, eles podem coincidir. Não tem nenhuma necessidade de que o domínio e a imagem sejam diferentes. Eles podem ser iguais, podem ser diferentes, pode ser, tipo, não existe nenhuma regra em relação a eles serem iguais ou diferentes. Não tem nenhum problema eles serem iguais, nenhum problema eles serem diferentes, ok? Vamos ver um exemplo.
Travou, meu não saiu nada. É o quê? Não tô falando ainda não. Então é o seguinte. Você tem aqui conjunto A 0, 2, 3 e 4. Conjunto B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele pergunta qual é o domínio e a imagem da relação x, y, né, A vezes B, onde y é um múltiplo de x. Mas você tem que entender o que é isso, né? O que é um número ser múltiplo do outro? O y múltiplo de x. Múltiplo é aquele número que é o número vezes outro. Por exemplo, você pega os números pares, que são de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, todo número par é múltiplo de 2. Porque ó, o 4 é 2 vezes 2, o 6 é 2 vezes 2, o 8 é 4 vezes 2, o 10 é 5 vezes 2, o 12 é 6 vezes 2. Então, são múltiplos de 2. Se você for de 5 em 5, você consegue os múltiplos de 15, né? Você pode pegar o zero, porque assim, o zero é múltiplo de todo mundo. Porque zero vezes qualquer número é zero. Por exemplo, o zero é múltiplo de 5, porque zero vezes 5 é zero. O zero é múltiplo de 10, porque zero vezes 10 é zero. Certo? Então, o que acontece é isso. Se você pegar um número e quer saber os múltiplos dele, é só você ir contando a partir dele. De 3 em 3, múltiplos de 3. De 4 em 4, múltiplos de 4. 5 em 5, múltiplos de 5. E assim sucessivamente. Então, se nós olharmos para cá, por exemplo, no B, se você pegar o 2, o 2 ele é múltiplo de quem do conjunto A? O 2 é múltiplo de quem do conjunto A? Ele pode ser múltiplo dele próprio. Por quê? Porque 2 é 2 vezes 1. Se você pegar o 3, ele não vai ser múltiplo de ninguém. O 3 é múltiplo de 3? Ah, sim, pode. Ah, claro, você tem que pegar todos os que são múltiplos dele mesmo. O 3, você pode pegar como sendo 3 vezes 3. Ou, desculpa, 3 vezes 1. O 4. 4 também. Pode pegar o 4, sendo 4 vezes 1. Então, você pode escrever os múltiplos, né? Tal forma que você escreve o par ordenado. Aí que é o par ordenado xy pertencente a B, tal que y é múltiplo de x. Bem, quando você faz isso, né, você vai ter os elementos da relação. Aí você vai escolher os do domínio e os da imagem. Os do domínio são os que estão na frente. Por exemplo, dentro dessa relação de ser múltiplo, ele escreveu aqui os pares, né? Ó, no caso, 2 e 2, porque y é múltiplo de x. 2 é 2 vezes 1. O outro, 2 e 4, porque 4 é 2 vezes 2. O outro, 2 e 6, porque 6 é 2 vezes 3. O outro, 3 e 3, porque 3 é 3 vezes 1. Aí com o 3 ainda, 3 e 6, porque 6 é 3 vezes 2. O 4, porque 4 é 4 vezes 1. Por que não entra o 5? Porque se você colocasse o 5, ele teria que ser 5 vezes 1. Só que o 5 não está nesse conjunto aqui. E nem o 1, né? Então, assim, ele não está nesse conjunto. E nem o 6. Então, só entra esses aqui. Então, a relação
vai ser composta por esses pares. 2 e 2, 2 e 4, 2 e 6, 3 e 3, 3 e 6, 4 e 4. Aí ele quer saber quem são os domínios, quem é o domínio dessa relação. Aí você põe aqui o domínio, vão ser todos os que começam no par ordenado na posição do x. Então, no caso 2, se ele tiver mais de uma vez, ó, no caso aqui tem 2, 2, 2, só põe uma vez. O 3 tem duas vezes aqui, mas só põe uma. E o 4 tem uma vez. Então, o domínio é composto por 2, 3 e 4. E a imagem? A imagem são aqueles que estão na posição do y dentro da relação. Então, quem são eles? Tem o 2. Tá aqui, ó, porque o 2 aparece. Tem o 3. O 3 está aqui. Tem o 4. Está aqui. Tem o 6. O 4 está aqui, está aqui. Tem o 6. Então, 2, 3, 4. 2, 3, 4 e 6. Então, você faz aí. Se o gráfico você vai desenhar por um diagrama, você escreve aqui, ó, 0, conjunto A, que é esse primeiro balão. 0, 2, 3, 4. Mas quais são os que estão na relação? O do domínio, D aqui, ó. Quais são os que estão no domínio? 2, 3 e 4. Então, ele pintou aqui de preto o que está no domínio, 2, 3 e 4. E quais são os que estão na imagem? Aí ele olha para o conjunto e vê aqui que a imagem tem o 2, 3, 4 e 6. Então, aqui, ó, 2, 3, 4 e 6. Ele pintou aqui. Então, esse é o domínio da relação e esse é a imagem. Tá ok? Tá claro? Então, num exercício como esse, ó, estabelecer o domínio e a imagem das seguintes relações. Fácil. Aqui a relação já está pronta. Ele não diz nem quem é. O item A. Quem seria o domínio? 1. Aí o outro é 1 também, se não repete. E 2. E quem é a imagem? 1, 3 e 4. É só isso. Você aí vai entender quem é domínio e quem é imagem na relação. Tá certo? Tá claro isso aí? Professor, na letra C que tem a imagem a raiz quadrada. É isso? Sim. Pode ser, não tem nenhum problema, porque assim como a gente viu, nós vamos estar trabalhando, na grande maioria das vezes, dentro do conjunto dos números reais. Então, esses números aí, eles sendo reais, eles são o conjunto maior, o conjunto que a gente vai trabalhando, o conjunto universo. Vamos aqui, ó, no item C, o domínio seria 2, 1 e 5, que são os que vão na frente. E a imagem são os que vão depois, do segundo. 1, menos 3 e a raiz de 2. Certo? Uhum. Entendi. Vai ter alguns exercícios aí, né? Vocês vão depois resolver esses exercícios, certo? Vamos falar um pouquinho aqui de relação inversa. Bem, por relação inversa, você já deve imaginar o que o nome já está sugerindo. Relação inversa é a inversa da relação, ou seja, é tentar fazer o contrário da relação. Tipo, se a relação fez ele colocou lá uma regra que associa do x para o y, você vai inverter essa relação. Você vai fazer a coisa no sentido contrário, do y para o a, para o x. É isso que você deve fazer, certo? Então vamos aqui. Uma relação binária, né? Você vai considerar aí uma relação binária R de A em B. Nós vamos usar a relação inversa
no sentido contrário. Então, a gente vai usar essa notação assim, ó. R elevado a um menos 1. O que quer dizer esse menos 1? É só para dizer que é inverso. Se a relação é R com esse menos 1 em cima é a inversa dessa. A inversa, ela vai inverter a ordem do produto. Então, veja aqui como está escrito, ó. O R a menos 1, ele inverte. Então, em vez de colocar XY, fica YX. E em vez de ficar A vezes B, fica B vezes A. Certo? Só que lembrando, ele inverteu, mas o original, que era o XY, está no R. Tá? Então, você tem o XY no R e o inverso, que é YX, está no B vezes A, que é o R menos 1. Então, é só isso. Então, para que exista o inverso, o y e o x estejam no inverso, o original, que é o xy, tem que estar no R. Tem que estar no R. Certo? Então, isso aí é o que a gente chama de relação inversa. Vamos ver os exemplos. Né? Os exemplos a gente esclarece muita coisa nos exemplos. Então, aqui, se você olhar, o item A, você tem 2, 3, 4, 5, 6, o conjunto A. B, 1, 3, 5 e 7. Ele quer saber quem são os elementos de R e de R a menos 1. Então, primeiro a gente estabelece quem é o R. Quem são os elementos de R? A gente já viu aqui mais ou menos isso. Ó, a relação R que ele pede são os pares x e y, onde x é menor do que y. Então, se você quiser, você monta todos os termos daqui com os de lá. E se você não quiser escrever, você faz no olho. Por exemplo, se você escrever todos os elementos, vão dar quantos elementos aqui? Aqui tem 2, 3. Eu escrevi 6, né? Não tem 6 não. É até o 5. Peraí, deixa eu apagar aqui. É 2, 3, 4 e 5. E o B é 1. Deixa eu ajeitar esse B aqui que tá parecendo 1. Esse B tá parecendo... Ops. O B. 1, 3, 5 e 7. Se você quiser, você escreve todos os elementos de R. Ele vai ter 4 desse vezes 4 do outro. Vai ter 16 elementos. Se você quiser, você escreve eles. Mas com o tempo, né, com a prática, você vai percebendo que não precisa escrever todos. Basta você escrever os da relação. Porque a relação aqui é fácil. Qual é a relação? Ele só quer os que x é menor do que y. Então, por exemplo, o 2. Eu posso colocar o 2 com 1 na relação? Não, porque o 2 vai ser maior que 1. Mas eu posso colocar o 2 com 3. Porque o 2 com 3, ele satisfaz. O x é menor que y. Eu posso colocar o 2 com 5. Posso colocar o 2 com 7. Todos esses aqui satisfazem. E o 3? Se eu pegar, começando com o 3 agora, posso pegar o 3 com 1? Não, porque 3 é maior que 1. Posso pegar o 3 com 3? Também não. Mas eu posso pegar o 3 com 5 e posso pegar o 3 com 7. Pegando o 4. Dá para pegar o 4 com 1? Não. Com 3? Não. Com 5? Dá. E 4 com o 7. Ele é menor. E o 5 só dá para pegar com o 7. Porque ele só é menor que o 7. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Se ele quer o R a menos 1, fica fácil. Você pega todos esses elementos e inverte. Então vai ficar 3 e 2, que a relação é o inverso. Ele diz que 2 é menor que 3. Quando você inverte, então fica o contrário. 5 e 2, 7 e 2, 5 e 3, 7 e 3, 5 e 4, 7 e 4, 7 e 5. Você inverteu todos os pares ordenados.
Então, essa é a relação R e essa é a sua inversa, R menos 1. Tranquilo, né? É, eu escrevi ali, mas o livro está feito aqui, ó. Todos os R's estão aqui. E o R é menos 1, ele só inverteu, ó. 3, 2, 5, 2, 7, 2, 5, 3, 7, 3, 5, 4, 7, 4, 7, 5. Certo? Esse último exemplo aqui ele diz assim, ó. Se A são os X que estão entre 1 e 4, aí ele fez aqui, ó. Entre 1 e 4 ele fez o X e faz aquela regrinha que eu faço. Você faz a retinha horizontal, pontilhada. Aí o Y está entre 2 e 8. Então você coloca 2 e 8 aqui, faz a retinha horizontal. Então o seu gráfico vai estar aqui no meio, desse quadrado. Mas ele quer a relação que ele quer é onde o Y tem que ser 2x, ou seja, o Y é o dobro de x. Então no caso aqui ele pega todos os números aqui no meio que satisfaz isso. Perceba que o próprio 1 e 2 satisfaz, né? Ó. 1 e 2 satisfaz, porque 2 é o dobro de 1. O 4 e o 8 também satisfaz, porque o 8 é o dobro de 4. Aqui no meio deve ter o 3, por exemplo. Certamente o 3 vai cair no 6, porque 6 é o dobro de 3. Então a regra vai dar essa retinha aqui no meio, ele pintou aqui, que é a relação que ele satisfaz. Aí ele pede para a gente entender quem é a relação inversa. Bem, é só você pensar assim: se y é o dobro de x, a relação inversa de seu dobro vai ser a metade. Então, x é a metade de y. X é o y sobre 2. Então, veja que vai inverter a ordem do conjunto. Então, é como se nós pegássemos esse gráfico e deitasse ele aqui, ó. Perceba que aqui tinha do 2 até 8 em pé. O que era em pé agora ficou deitado, ó, do 2 até o 8. E o que era na horizontal aqui deitado, ó, de 1 a 4, ficou no em pé. Se você fizer isso, você vai perceber que o x é quem agora quer o dobro do y. Ou se quiser entender de outra forma, o, a metade do y, o y é metade do x. O x é metade do y, que diga. Ó, o x é 2. Não, espera aí, eu fiz errado, né? Eu escrevi errado. Eu falei errado, deixa eu só ajeitar isso aqui. Eu falei errado. Assim, o desenho tá correto, é isso aqui. O contrário é que o x é que é o dobro de y, né? Eu escrevi errado na hora de colocar aqui. O x é que é o dobro de y. É isso aqui que eu queria dizer. Eu escrevi errado. Eu coloquei x igual a y sobre 2. O x é que é o dobro de y, é isso que eu quis dizer. Então, se o y agora é 1, o x é o dobro do 1, é 2. Se o y é 4, aqui é 8. E quando você colocar um valor para o seu x, o y vai dar a metade dele. Então, se eu coloco x igual a 2, então 2 vezes y, então o y vai dar 2y por 2, dá 1. O seu y é igual a 1. Certo? Aqui vai ter uns exemplos, na verdade exercícios, né? Exercícios que ele vai passar aqui para vocês resolverem. Ele vai pedir que vocês encontrem as relações inversas. Nesse caso aqui é fácil, né? Você vai inverter todos os pares.
certo? E outros exercícios aqui do mesmo estilo. Ele vai querer a relação R e depois você calcula as inversas. Você primeiro encontra a relação, depois você calcula a inversa. Tá certo? Tranquilo até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo por enquanto. Certo. Então é isso. Nós estamos no caminho agora de falar de função, né? Nós pavimentamos o nosso caminho para entrar na parte principal da disciplina, que é funções, certo? A gente vai entender um pouco dessas coisas aqui. O que é uma função, o que é um domínio de uma função, certo? O que é a imagem de uma função, o gráfico, essas coisas aqui a gente tem que entender, certo? Então, nossas aulas de amanhã, o resto de hoje, amanhã e as outras todas vão ser em cima de funções, certo? A gente vai ver alguns tipos de funções. Infelizmente, como a ementa da disciplina não é muito grande, no sentido assim de que ela não explora outros tipos de funções, a gente vai se atentar a alguns tipos mais específicos de funções. Então, é estudar todas as funções. Vamos basicamente estudar a função quadrática, a função afim, né? Basicamente, são as duas funções que a gente vai mais trabalhar. Existe uma quantidade muito maior, né? Que é a classificação das funções que a gente poderia ver, funções exponenciais, funções logarítmicas, né? Mas aí tem alguma coisa que você acaba vendo lá nas funções, lá na outra disciplina. Você acaba estudando um pouco de trigonometria, você, querendo ou não, talvez fale um pouquinho de funções trigonométricas, né? Então, a depender do andamento, vocês acabam encontrando isso em outras disciplinas também. Mas a nossa intenção maior aqui é entender o conceito de função, o que é uma função, quais são os elementos relacionados a uma função que vocês têm a obrigação de saber, de aprender, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos ao conceito. Começar com o seguinte exemplo. O que ele faz aqui? Pega um exemplo aqui de conjuntos. A, 0, 1, 2, 3. B, menos 1, 0, 1, 2, 3. Aí aqui tem as relações. Ele deu várias relações. Relação R são os pares tal que o y é x mais 1. Ou seja, o y é uma unidade a mais que o x. Relação B, o y ao quadrado é x ao quadrado. Ou seja, se você pegar o primeiro termo e o segundo, elevar ao quadrado, eles são iguais. Terceiro termo, o y tem que ser igual a x, certo? O y tem que ser igual a x, ou seja, são números iguais. O quarta relação é um pouco mais sofisticada. Ele diz que o y é x menos 1, aí você eleva ao quadrado e subtrai 1. E a última, está um pouco apagada aqui, mas acho que ele está só dizendo que o y tem que ser igual a 2. Aí o que é que acontece? Ele vai fazer o gráfico de cada um delas. O gráfico que eu digo é assim, o diagrama. Ele vai fazer o diagrama de cada um delas. Começando no A. No A, ele encontra a primeira relação. Quem é a relação y igual a x mais 1? Então, ele vai encontrar quem são os termos do conjunto A, tal que o y deu x mais 1. Dá para a gente ver isso no olho, né? Como eu falei, como é que você faria isso? Vem para cá. Você pega o x e vai atribuindo os valores. Quem é o primeiro valor do x? 0. A relação é x mais 1. Quando y for 0, 0 mais 1 dá 1. Então você está com o par 0 e 1. Tá aqui, ó. Quando o x for 1, o y é x mais 1. Então você vai pegar o y, 1 mais 1, 2. Então você vai estar com o par 1 e 2. Tá aqui. Quando o x for 2, o y é x mais 1. Então o y é 2 mais 1. Dá 3. Então você está com o par 2 e 3. Tá aqui.
Se você pegasse o x igual a 3, não ia funcionar, não dá certo, porque o y é x mais 1. Quando você pegar o y e fizesse 3 mais 1, daria 4. Mas aí o 4, se você observar, nem no y ele está, no conjunto B. Ó. Para ele estar na imagem, ele tem que estar aqui no conjunto. Ele não está, então você não pega isso aqui, você para aqui no 2. Então você encontrou os pares. 0, 1, 1, 2 e 2, 3. Então, no primeiro diagrama, você desenha aqui todos os pontos do A. 0, 1, 2, 3. Então, 0, 1, 2, 3. No segundo diagrama, você vai desenhar os pontos do B. Então, menos 1, 0, 1, 2, 3. A relação só são aqueles que estão relacionados, como diz o nome. Então, você vai marcar do 0 para o 1. Então, ele ligou aqui do 0 para o 1, do 1 para o 2, do 2 para o 3. Certo? Aí eu quero observar aqui uma coisa. O que é que aconteceu? Tem um elemento no A que não se relacionou com ninguém, né? Ó, o 3. Ou seja, não tem nenhum elemento do lado de lá que funcione. A gente viu exatamente aqui, ó. Se a gente pegasse o 3 mais 1, daria 4, mas não tem 4 lá. Então, ele só se relacionaria com o 4, mas lá não tem 4, então não serve. E do mesmo jeito, se você olhar lá no conjunto B, tem dois elementos que não se relacionaram com ninguém. Menos 1 e 0. Por quê? Porque não existe nenhum número. Ó, se você pegasse y igual a menos 1, o y é x mais 1. Se o y fosse menos 1, ficaria menos 1 igual a x mais 1. Implicaria que o x teria que ser menos 2. Mas o nosso conjunto não tem, o nosso conjunto A não tem x igual a menos 2, né? Ó. Tem 0, 1, 2, 3. Não tem menos 2, não. Então, se não tem menos 2, não tem como colocar. Certo? Pronto. Aí você não tem como colocar o... Um minuto. Aí... Só um minuto. Voltando aqui, né? Desculpa aqui a interrupção. Então, se você colocasse aqui, né? Daria menos 2 e não tem menos 2 aqui. Então, esses dois números não se relacionaram com ninguém, não receber ninguém aqui. É, indo para frente, a gente vai definir bem isso. Professor, seu áudio está cortado. Você vai perceber que só voltar a mesma coisa. Ei, professor, o áudio tá sendo cortado direto. Ninguém entende nada, não. Você só fica e pronto. Eu não estou entendendo. Assim, aqui a internet tá funcionando normalmente. 3 ou 4 minutos aí, tá meio complicado aqui, né? Eu acho que não é só nossa internet, não. Aqui, quando trava, normalmente quando a internet está um pouco ruim, ele apresenta aqui um aviso, né, de problema. Ele apresenta uma bolinha amarela aqui, mostrando que está um pouco ruim. Não sei se é o caso aí de vocês, né? Agora melhorou.
eu não sei, porque assim, aqui não está aparecendo nenhum sinal de instabilidade, né? Eu deixei aqui marcando, eu deixei aqui marcando eu deixei marcando aqui como é que fica o sinal, né? E aparentemente ele não está mostrando nenhuma queda. Mas enfim, pode ser que o problema às vezes ele ocorre, trava e volta, trava, mas é sempre assim. Vamos tentar voltar, né? Não, pode ser o meu, né? Pode ser o meu problema de internet também, mas assim, eu quero dizer que na maior parte do tempo ele está funcionando normalmente, mas em um momento ou outro ele pode cair e voltar novamente. Se isso acontecer, a gente volta e relembra o que eu estava falando. Eu dei uma parada aqui, talvez vocês tenham que ter atentos no que eu estava fazendo aqui, aí chegou uma mensagem, eu tive que olhar aqui, enquanto eu olhei, eu parei de falar e talvez nesse momento alguém possa entender que estava travado, mas não. Normalmente eu estou falando, né? E menciono às vezes nesses períodos que eu fico sem falar, certo? Vamos lá. Eu vou fazer só mais algumas coisinhas e encerro já já, tá? Como eu estava mencionando, eu estava falando agora há pouco desse exemplo, se alguém tiver perdido os últimos minutos, eu estava falando o seguinte, que quando a gente for falar de função, vai ser importante a gente entender mais ou menos como é que é esse diagrama. Eu falei que não é nenhum problema sobrar elemento aqui do lado direito. Não é nenhum problema sobrar aqui. A gente vai ver que não pode sobrar é aqui, do lado direito. Isso aqui não vai caracterizar uma função. Nós vamos já entender isso quando a gente estiver falando de função, certo? Aqui ele está dando os primeiros definições, né, os primeiros passos para falar, para definir o que é uma função. Então, o conceito de função ele começa aqui falando um pouco das relações. Todos esses gráficos que ele vai fazer aqui é para mostrar que em alguns desses exemplos a gente tem uma função e outros não. O que é que vai ficar claro aqui para vocês? É o seguinte, que para ser uma função, nós vamos ter que estar observando o domínio da relação e a imagem. Esses dois conjuntos são fundamentais para a gente. A gente precisa entender bem o domínio e a imagem para poder entender o que é o domínio e a imagem da função. Porque assim, basicamente como a gente entendeu o que são relações, você entendeu o que é domínio, entendeu o que é imagem, isso aí vai ficar mais ou menos o caminho já feito para você entender o conceito de domínio e imagem de uma função. Tá certo? Então veja só, quando você tiver uma relação, voltando aqui nesse exemplo aqui, né? Deixa eu subir novamente. Nesse exemplo aqui, a gente viu que tinha um 3 que não se relacionava com ninguém, certo? Vamos ver esse outro exemplo. No B, ele pega o x ao quadrado igual a y ao quadrado, onde eles são iguais. Os termos que vão ser quadrados que são iguais são o 0, 0, porque 0 ao quadrado é 0 ao quadrado, 1 e 1, que é 1 ao quadrado é 1 ao quadrado, 1 e menos 1, porque 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado dão igual, né? Isso dá 1 e isso dá 1. 2 e 2, né? Porque 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, ele ligou o 0 com 0, o 1 com menos 1, o 1 com 1, o 2 com 2, o 3 com 3. Eu vou adiantando, né? Eu já vou dizendo que mais para frente nós vamos ver que esses dois casos aqui não representam funções. Porque nós vamos definir uma função através de um elemento que está relacionado no domínio com um que está relacionado no contradomínio. Isso vai ser o conceito que nós vamos definir de função. Quando a gente for definir função, através desse diagrama, nós vamos ter que observar isso. São aqueles diagramas onde um elemento do domínio está relacionado com um elemento do contradomínio, certo? E a imagem são esses elementos que vão receber elementos do domínio. Quando o diagrama satisfaz essa condição, a gente vai dizer que o diagrama é de uma função. Claro, eu vou chegar lá, né? Vou chegar lá nessa hora aí, eu vou esclarecer essa parte. Porque minha intenção na aula de hoje é mais que ficasse claro essa questão das relações, certo?
O conceito de função eu vou acabar deixando para a gente fazer amanhã. Mas aqui, para encerrar essa parte de relações, vocês vão perceber que a questão é que nem toda relação Tá falhando de novo. vai ser... Professor, tá travando de novo. Que falhou também. Certo. Eu vou voltar aqui um pouco. Bem, voltando aqui, eu estava falando, nessa parte de relação, o que vai ficar claro é que elas vão ajudar, né, o conceito de relação vai ajudar vocês a entenderem como é que a gente define uma função. A gente estava falando do seguinte, nós estávamos destacando o seguinte, que quando você tem esses exemplos que ele coloca aqui, todos eles são relações, certo? Todos eles são relações. Então você tem aí essas relações. Então cada uma dessas relações você tem aí os elementos que faz o diagrama. Aqui o A, o B, o C, o D e o E. Só que essas relações, elas vão servir para a gente entender esse diagrama e classificar qual dessas relações é uma função, certo? Qual dessas relações vai ser uma função, tá certo? Então, que é o que nós vamos ver amanhã. Vamos começar a aula amanhã definindo o que é essa função, analisando através de uma relação e colocando esse conceito tanto pelo diagrama, quanto também pelo gráfico no plano cartesiano. Tá certo? Pois é isso. Então, assim, eu vou deixar até aqui. Amanhã a gente vai começar aqui de função, através da definição de função, e vamos tentar fazer essa mediação aí, né? Essa relação. Vocês vão tentar entender como é que esse conceito de relação está influenciando na parte de funções. Como é que você utiliza isso para entender o que é uma função? Tá certo? E pois é isso. Então, por hoje era isso. Amanhã a gente continua. Iniciar às 8 horas, professor?